Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a Camila Madassos, embriologista da Gene1, que é o laboratório de genética da DASA, e hoje eu estou muito feliz aqui com a presença de todos vocês, e esse evento vai ter a tradução em espanhol, tá? Para os nossos colegas da América Latina que também estão participando. Muito obrigada a todos. E hoje eu tenho aqui comigo a embriologista Priscila Paternostro e o Bruno Kopreski, que é o nosso gerente de genética reprodutiva e medicina fetal da DASA, da Genuine da DASA. E aí, vocês sabem o que é troubleshooting? Vocês sabem para que serve? Então, o troubleshooting ele serve para que você possa perguntar, para que você possa saber qualquer coisa que você que tenha dúvida no laboratório de reprodução humana. Então, assim, façam perguntas, tem qualquer dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro, a sua dúvida, nunca uma dúvida, ela é uma dúvida pequena ou ela é uma dúvida que não interessa. Então, por favor, animem-se, vamos lá, gente, vamos fazer esse curso aqui, bem interessante, tá bom? E bom curso para todos. Então, agora eu chamo a Priscila para apresentar os nossos speakers. Boa noite a todos, eu sou a Priscila, também embriologista da Gene1 Cromosome, e hoje eu venho aqui para apresentar nossos dois palestrantes, o René Busso, que é o responsável pela Reproduce, né, ele é o coordenador do laboratório Reproduce, e também ele é vice-presidente da Pronúcleo. E a nossa outra palestrante é a Fernanda Perusato, ela que é biomédica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, embriologista sênior com certificação da Escher e mestranda pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também é coordenadora do Comitê de Embriologista da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e delegada regional do estado de Santa Catarina da Associação Brasileira de Embriologia. Professora da Universidade de Santa Catarina, da Universidade de Unisul de Santa Catarina, Florianópolis, e criadora responsável da marca Mundo In Vitro. Obrigado pelos nossos palestrantes estarem aqui presentes. Nós estamos extremamente gratificante recebê-los aqui nessa noite e espero que possamos compartilhar muitas experiências aqui vividas dentro de laboratório. Também eu quero convidar a todos a participarem do nosso curso que teremos agora dia 1º, né, às 19 horas, sobre controle de qualidade no Laboratório de Reprodução Humana com a Bia Matos, com a Beatriz Matos Silva. Ela também é coordenadora do Laboratório FIV Brasília. Obrigada a todos e tenham todos uma boa palestra. Te dou a palavra, René. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado e agradecer o convite aí da Gene1 DASA, em nome aí da Camila, da Priscila e do Bruno, para participar desse evento e falar desse assunto aí que é sempre tem sempre bastante coisa para conversar. Peraí que eu preciso compartilhar minha tela aqui.
Acho que agora está todo mundo vendo a minha tela. Então, mais uma vez agradecendo ao convite e esse assunto que a gente tem para falar hoje, na verdade a gente vai fazer apenas uma introdução ao que é o troubleshooting, né? Não é uma aula extensa sobre o assunto, porque a intenção aqui é realmente a conversa, a troca de experiências aí entre nós, porque cada laboratório, se a gente convidar 10 pessoas aqui de cada laboratório, cada um vai ter uma coisa para falar, algum problema que aconteceu que outro laboratório não conhece. Então eu acho que esse bate-papo, essa troca de experiências é que vai enriquecer o nosso evento e principalmente falando sobre esse assunto que é o troubleshooting. Deixa eu só diminuir aqui, aí, pronto. Bom, então eu vou começar a fazer essa introdução, depois a Fernanda vai colocar mais algumas coisas aí para a gente, e aí a gente já abre a discussão. Então, problemas técnicos. Bom, então o troubleshooting é uma maneira, uma forma de solução de problemas. Então, a gente vai buscar encontrar possíveis erros no funcionamento de processos, no funcionamento de equipamentos, e aí a gente vai tentar reparar esses processos de uma maneira rápida e eficiente. Então, a gente vai usar algumas técnicas que existem no troubleshooting. Talvez uma das técnicas mais utilizadas é o root cause analysis, que é quando você busca a raiz do problema e a partir dessa raiz desse problema, a gente vai, desse problema identificado, a gente vai buscar, então, uma solução eficiente para resolver isso. A gente também consegue, dentro do nosso gerenciamento de qualidade, nossos controles e toda a nossa gestão da qualidade, a gente consegue ter parâmetros também para identificar esses problemas, né? A análise dos parâmetros de eficiência, dos indicadores de qualidade, também vão servir de ferramentas para a gente conseguir identificar e solucionar esses problemas rapidamente. E aí a gente vai... desculpa, volta. E aí a gente vai entrar, então, nesse processo de troubleshooting. Esse processo, ele é utilizado em diversos setores, em diversos tipos de empresas, e na reprodução humana também ele consegue, a gente consegue trabalhar com bastante eficiência. Como a gente tem sistemas complexos, com muitas variáveis dentro do nosso laboratório, então a gente consegue tentar identificar a raiz do problema e consegue fazer isso com rapidez, usando algumas técnicas que a gente vai conversar. Como a gente também tem alguns detalhes que fazem a diferença dentro do laboratório, algumas vezes detalhes que passam desapercebidos e que podem impactar no resultado final, então é importante a gente ter todos esses parâmetros analisados para que a gente consiga agir rápido e não ter um prejuízo muito grande. Então, quando um casal chega para a gente para buscar uma gestação, desse momento que ele chega até o momento que ele consegue o sucesso e consegue levar o seu bebê para casa, é um caminho cheio de obstáculos, um caminho muito difícil, e que a gente tem essa missão, né, esse envolvimento dentro do laboratório para tentar minimizar os riscos e, nesses possíveis erros, a gente conseguir que a gente resolva isso rapidamente para que a gente não seja mais um obstáculo
nessa caminhada desses pacientes. Então, aqui só para ilustrar, coloquei aqui a foto do laboratório onde foi cultivado o embrião que deu origem a Louise Brown. Então, esse aí à esquerda é o Dr. Kerstel's Cottage Hospital. E aí, então, provavelmente esse foi o berço também do troubleshooting na reprodução assistida. Então, a embriologista Jean Purdy, junto com Steptoe e Edwards, que fizeram o cultivo embrionário, conseguiram chegar aí ao sucesso da gestação e do nascimento da Louise Brown. Demoraram 10 anos aí de trabalho, é um trabalho seguramente difícil, adquiriram muito conhecimento, muita experiência, mas também, com certeza, tiveram muitos problemas para resolver, então, com certeza, utilizaram bastante dessa técnica do troubleshooting para conseguir o sucesso do cultivo embrionário e, por fim, o nascimento da Louise Brown. Então, desde 1977, que foi quando foi cultivado o embrião, que foi nessa incubadora que está à nossa esquerda, até hoje, que a gente tem aí o time-lapse aí como a última tecnologia em cultivo embrionário, já se passaram 44 anos, e a gente evoluiu muito, tanto cientificamente como tecnologicamente, porém, a gente ainda tem problemas, a gente ainda enfrenta dificuldades no nosso laboratório. Muito devido também à complexidade desses sistemas, mas a gente ainda não conseguiu se livrar totalmente de ter problemas no nosso cotidiano. Então, como a gente não consegue se livrar dessas dificuldades, a gente tem que criar mecanismos para que a gente consiga passar por isso e resolver isso sem ter prejuízo dos nossos resultados. Então, um modelo que a gente pode utilizar seria esses fluxogramas, né? Esse fluxograma, a gente tem aí os componentes que englobam aí, que integram o laboratório, e aí cada um desses componentes tem aí os seus pontos que a gente tem que ter atenção, né? Os seus pontos que a gente precisa ter um controle de qualidade, ou ter uma ação de manutenção, para que a gente consiga manter o laboratório no funcionamento adequado. Um outro fluxograma mais específico de resolução de problemas seria esse, que tem, quando a gente coloca aqui um problema, qual área que a gente descreve melhor esse problema, qual é o problema, que a gente tem a listagem de tudo, de todos os pontos que a gente tem no laboratório, qual é o problema específico, o que a gente pode fazer para corrigir esse problema e, finalmente, a solução que a gente está buscando. Aqui a gente tem um exemplo mais pronto. Então, aqui os embriologistas estavam encontrando aí um meio de cultura de coloração pink logo que eles chegam no laboratório. Então, qual a área que mais descreve esse problema seria o pH. Então, a gente vai analisar o que pode estar causando essa coloração no meio, e aí a gente vai listar os possíveis problemas e soluções que a gente vai ter, até por fim encontrar o que a gente está buscando, que seria o pH correto no meio de cultivo. Então, isso a gente pode fazer para todos os pontos que a gente tem no laboratório, todos os parâmetros. Então, isso é uma maneira fácil de a gente montar um fluxograma para encontrar e solucionar os nossos problemas no laboratório. Então, a gente tem hoje, também aliado aos fluxogramas, a gente tem bases de dados inteligentes, que a gente consegue analisar rapidamente esses dados e ter os nossos parâmetros
com clareza e a gente consegue qualquer variação, qualquer mudança no padrão dos nossos dados, dos nossos resultados, a gente consegue entender isso com facilidade e também equipamentos de alta tecnologia e sistemas de monitoramento que também vão minimizar aí os problemas que a gente pode encontrar no nosso laboratório. Só que tudo isso a gente não consegue solucionar essas coisas sem a presença do embriologista, né? Eu vou puxar aqui para o embriologista, né? Já que acredito que somos todos embriologistas aqui, então vamos valorizar a nossa importância no laboratório. Sem o embriologista não adianta a gente ter toda essa tecnologia, todas essas bases de dados, se não tiver ninguém para analisar e cuidar disso tudo. Então, o papel do embriologista é cuidar do laboratório, é proteger os embriões e os gametas aí de agentes externos que podem causar estresse e estar atento a tudo que está acontecendo dentro do laboratório. A principal função do embriologista, na verdade, é essa, né? A gente está atento a todo o ambiente que está, tudo que está acontecendo dentro do laboratório, né? Não é simplesmente fazer uma ICSI, nem fazer uma vitrificação, a gente tem que estar realmente dentro do sistema, né? O embriologista, ele não trabalha no laboratório, né? Ele faz parte do laboratório, então essa atenção é fundamental para que a gente consiga levar os resultados que a gente quer junto com os clínicos, né? Então a gente precisa ter esse controle do que está acontecendo dentro do nosso laboratório. Bom, então eu encerro aqui a minha introdução e aí fico à disposição para responder as perguntas e debater com vocês mais tarde. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Renê. Agora, por favor, Fernanda, pode iniciar a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Inicialmente, mais uma vez, obrigada, Camila, Pri, Bruno, Daza, por essa oportunidade, né, falar sobre reprodução assistida. E como o Renê disse, né, o nosso papel como embriologista é ter esse cuidado. E como tudo recai sobre o laboratório, porque o resultado final vai sair do laboratório, nós somos responsáveis justamente por ter essa análise de contexto, né? Que é justamente o troubleshooting. E o embriologista, né, com essas novas tecnologias que estão surgindo a respeito da reprodução assistida, o nosso papel como embriologista é justamente esse, né? Cada vez mais analisar dados e entender o processo como um todo para encontrar pontos importantes de ajustes, do que muito só ser um técnico, né, de estar ali juntando as células e esperando o embrião. Então, é bem isso. Eu vou compartilhar meus slides aqui. Bom, então, né, falando do troubleshooting, como o Renê falou, deixa eu só compartilhar aqui. Tá aparecendo? Espera aí, que eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar. Não, tá aparecendo, Fer, só amplia a tela, pronto. Isso, agora sim. Então, né, o troubleshooting, que significa solução de problemas em português, ele justamente ele visa isso, como o Renê falou, né, encontrar pontos no processo de reprodução assistida como um todo que não estão funcionando bem para o nosso resultado esperado, né? Então, na verdade, essa análise de dados, ela é um processo interdisciplinar, onde a gente, claro, tende a começar pelo laboratório, que ali é o centro onde está sendo feita a maior parte das técnicas, né? Mas ela é uma análise, uma exploração de dados de fatores clínicos, laboratoriais e técnicos, né? Então, para cada situação, para cada procedimento, a gente vai ter uma abordagem personalizada, visto, né, também a individualização dos pacientes, vai olhar de uma forma ao mesmo tempo ampla, mas também detalhada, né?
De uma forma prática, para a gente conseguir fazer isso, né, nós vamos dividir cada problema em categorias de fatores e a gente vai analisar de uma forma minuciosa cada um desses fatores, né? Bom, então, essa análise de causa raiz que o René comentou é um dos métodos, né, bastante conhecidos de troubleshooting em todas as áreas e muito utilizado aqui em reprodução assistida, bastante importante, né, onde a gente identifica, então, categorias de fatores e elementos em cada categoria, né? Então, de uma forma organizada, a gente vai conseguir olhar ponto a ponto para conseguir, então, tentar encontrar o que não funcionou bem, se é que algo não funcionou bem, né? E a partir disso, né, a partir dessa diagramação dos fatores, a gente vai procurar encontrar soluções. Para isso, a gente precisa ter registros completos, e aí se torna importante o nosso controle de qualidade, os nossos KPIs, né? E que tudo seja registrado para que possa haver essa rastreabilidade, né? Então, o troubleshooting, no momento que nós estamos tentando solucionar um problema, a gente precisa voltar desde o início, né? Então, quando tudo começou, desde que o paciente chegou na clínica e analisar todos os fatores, a gente só vai conseguir ter isso com uma gestão bem organizada da clínica e todos os fatores muito bem documentados, né? Bom, então, de uma forma prática, né? Como é que é essa análise de causa raiz? Nós temos, então, categorias que devem ser abordadas nessa análise. Então, a gente vai analisar categorias do cultivo in vitro, o manuseio das amostras e o controle técnico, né, dentro do laboratório, os equipamentos e os instrumentos que foram utilizados, a qualidade e competência das células também que estão envolvidas, né, porque nós temos que analisar a questão instrumental, mas também as amostras, os fatores clínicos, os fatores inerentes aos pacientes e também a qualidade do ambiente, tanto laboratorial quanto desde lá da coleta dos zoócitos, no centro cirúrgico, até a transferência. Então, o que o René mostrou, né, um dos esquemas que a gente utiliza para isso é o diagrama de Ishikawa, que também se chama gráfico de espinha de peixe, né? Então, onde a gente tem um histórico que vai culminar, né, no resultado que nós queremos e que, para isso, tem uma série de categorias contribuindo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um diagrama de Ishikawa de uma possível falha da fertilização, que pode ser um dos problemas que a gente encontra no laboratório, né? Então, aqui, como resultado, a gente tem a fertilização, né? Mas antes de chegar à fertilização, nós precisamos dividir os procedimentos em categorias. Então, nisso, o que a gente tem? Nós temos as condições do cultivo in vitro, tanto desses zoócitos quanto dos espermatozoides, antes de fazer a união deles, assim como, né, do oócito injetado ou inseminado, no caso de uma FIV clássica. A gente também tem o processamento e a manipulação das amostras, como que foi feito isso, né? Como que foi esse protocolo de manipulação, e aí vai entrar também uma questão do técnico, né? Da pessoa que está manipulando essas amostras, do embriologista, no caso. E os instrumentos e equipamentos que estão se utilizando. Então, por exemplo, no momento que nas condições de cultivo, nós temos a questão do pH, o volume de meio, né, a concentração de espermatozoides, no caso de uma fertilização in vitro clássica, né, na manipulação dos gametas, a gente tem a forma que esse gameta foi manipulado, ela tem que ser rápida, não traumática e eficiente ao mesmo tempo, né? A gente precisa analisar também os equipamentos, a incubadora, ela está bem calibrada, como é que está o aporte de gás nessa incubadora? Isso está gerando o pH que é necessário, a concentração do CO2 está de acordo. Além disso, no caso de uma ICSI, né? O micromanipulador, ele está bem, como eu digo,
bem preparado para essa ICSI, né? A gente sabe, embriologistas, que tem diferentes formas, tem dias que aqui tem bolhas, por exemplo, no sistema, no caso de um sistema hidráulico, né? Essas pipetas, as canetas, elas estão respondendo à micromanipulação. Então, tudo isso são análises que a gente precisa ter em mente, né? Dentre vários outros detalhes, né? Que a gente sabe dia a dia trabalhando e se dá conta disso, né? A distribuição, por exemplo, dos espermatozoides no PVP, né? O preparo desse ejaculado, como é que foi, né? A recuperação de espermatozoides, no caso de uma coleta de tesa, de microtese, né? E a seleção de espermatozoides imóveis, como é que foi feita essa seleção dos imóveis? Foi feito um teste posmótico, um teste da cauda, para que a gente se certificasse da viabilidade desse espermatozoide, né? Então, tem vários fatores que a gente vai analisar aí durante o procedimento. Além disso, né, tem a qualidade dos próprios gametas. Então, como é que estava esse ócito? Né? Quais características intra e extracitoplasmáticas ele tinha? Qual era a consistência desse citoplasma no momento da injeção? Isso a gente consegue perceber muito bem, né? Aquele ócito que rompe e a gente consegue ver, aquele que é mais mole, né? Como é que estava essa consistência da injeção? E o espermatozoide, como é que foi também, né? Fatores inerentes à paciente, então a gente precisa também levar em consideração os fatores de infertilidade, se for o caso, né? Assim como os protocolos de estimulação, como é que foi a estimulação, como é que foi a recuperação de ócitos maduros, né? A quantidade de ócitos imaturos que tiveram, essa maturação foi no laboratório, não foi no laboratório, né? E o próprio ambiente laboratorial, né? A qualidade do ar, como é esse laboratório, enquanto eu estou manipulando, quem é que está no laboratório também, o que está sendo feito junto, né? Então, tudo isso é importante ter anotado, ter documentado, para que a gente possa sempre rastrear de uma forma retrospectiva, né? Então, com todas essas informações, a gente vai conseguir procurar algo que saiu fora da curva e que pode ser responsável por essa potencial falha de fertilização. Isso é o exemplo de um procedimento, né? Mas que a gente pode aplicar essa didática para uma recuperação abaixo do esperado de ócitos descongelados, por exemplo, né? Uma taxa baixa de blastocistos formados. Então, essa análise da causa raiz, né, ela vai dividir todo o processo em grandes categorias, como essas que eu comentei, e cada categoria vão ter checklists que a gente deve passar, né, que foi justamente isso que eu falei. Então, no meio de cultivo, nós temos o pH, nós temos o volume de meio, nós temos o dia que foi preparado esse meio, a cor desse meio, então nós temos a quantidade de óleo que tem na placa, né? Então a gente tem a osmolaridade, tem uma série de pontos aí para se analisar. Então a análise de causa raiz, ela vai gerar categorias e os checklists vão analisar os elementos de cada categoria. Fazendo isso didaticamente, a gente consegue, de uma forma mais clara, entender os processos. Isso tudo já está na nossa cabeça, mas quando a gente pega e anota, mesmo que seja num papel, você não precisa ter os mais complexos instrumentos para fazer essa análise, né? Você pode pegar um caderno, uma caneta e começar a fazer o próprio gráfico para linkar esses passos, né? Então, depois disso tudo, né, você precisa ver se todas as categorias foram analisadas, se as checklists estão completas, se há um plano de correção ou revisão para o que foi avaliado, né? E a partir disso, um plano de avaliação desse desempenho, né? Que mudança foi feita? E a partir dessa mudança, como eu vou certificar que eu consegui o meu resultado? Né? Por exemplo, um acompanhamento de taxa de fertilização ao longo de alguns dias seguintes, né? Assim como a comparação da taxa de fertilização anterior. Isso é o controle de qualidade, que a Bia vai falar na próxima aula, né? Mas o nosso controle de qualidade do laboratório, ele engloba uma série de requisitos para rastreamento, para documentação, para análise de dados, que são os KPIs,
né? Para que a gente possa analisar as nossas taxas, os treinamentos das pessoas que trabalham no laboratório. Tudo isso faz parte do controle de qualidade, e se a gente tem isso documentado, né, isso planejado, a gente consegue rastrear, e isso nos dá a segurança na qualidade dos procedimentos que a gente está executando, né? E a partir disso, com esses procedimentos específicos do controle de qualidade e elaborados e planejados, a gente consegue melhorar a nossa qualidade. Porque a gente sabe que o laboratório não é estático, vão ter problemas em qualquer laboratório, né? E a gente precisa saber resolver isso. E isso faz parte do programa de gestão da qualidade, é super importante para o resultado final, né? Que, como o René disse, a gente tem um comprometimento com aquela pessoa que chega lá na clínica, né? De dar o nosso melhor, e o nosso melhor não é somente saber fazer uma injeção, fazer um congelamento, mas sim entender o contexto, e por isso é super importante estudar a fisiologia por trás da técnica, para que a gente justamente consiga fazer essa análise mais acurada. E é isso, pessoal. Também agradeço e estou disponível para as dúvidas. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tem algumas perguntinhas aqui que eu recebi, então vou começar. Daí o Renê e a Fer podem se dividir para ver quem vai respondendo aí. A primeira perguntinha é: quais são os parâmetros mais importantes para iniciar uma rotina de um laboratório de reprodução humana? Quais os parâmetros mais importantes para iniciar a rotina de um laboratório de reprodução humana? Quer ir lá, Fê? Ou quer que eu vá? Tanto faz, a gente pode ir complementando. Então vai Então, lá. a gente tem uma rotina, né, muito bem estabelecida, então a gente tem esses próprios checklists de controle de qualidade que a gente faz diários, né? Então, quando a gente chega no laboratório, a gente já checa o nível do gás, o nível do nitrogênio, a temperatura do ar, a umidade. Nós também passamos a checar as platinas aquecidas para ver se estão de acordo com a temperatura, né, que a gente configurou para que o nosso meio de cultivo esteja numa temperatura adequada, né? Então, antes de começar todo esse processo, a gente tem esse cuidado com o controle de qualidade que já começa no dia anterior, né? Então, nós já preparamos os meios que nós vamos utilizar no dia anterior, justamente para que eles consigam adquirir o pH necessário para o cultivo do embrião, assim como a temperatura, né? E, além disso, a gente tem controles e certificações semestrais, anuais. A gente também tem uma caixinha de ferramentas no laboratório, onde a gente aprende a arrumar algum equipamento quando é necessário, né? Então, tem uma série de rotina que já é estabelecida, né? Para tudo isso, tem os nossos POPs, procedimentos também, não só dos procedimentos, mas os próprios equipamentos, né? A gente precisa desses POPs. Renê, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá perfeito, Fê. Isso aí eu acho que também entender a rotina de cada um também é importante. Cada laboratório tem sua peculiaridade, né, sua diferença. Então, eu acho que é importante também você se adequar à sua realidade, ao seu trabalho, né, dentro da sua rotina e o que vai acontecer no seu dia a dia. Então, acho que é isso que é importante também. Não adianta a gente pegar uma receita pronta e colocar para todos os laboratórios, que dificilmente vai funcionar. Então, acho que isso que é importante também. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que chegou no chat para a gente, é do Fernando, né, também embriologista, amigo nosso aqui, fez uma pergunta muito boa para ver o que vocês respondem. Então, ele fala assim: no caso de ICSI, caso de uma das canetas não funcione, caso num sistema a óleo muito antigo, como proceder para resolver o problema, sabendo que você tem ICSIs para fazer ao longo do seu dia e que você não tem nenhuma caneta de vidro reserva, por exemplo? É boa, hein, Fernando? Essa aí o Fernando pegou bem, pegou uma pergunta boa. Talvez a primeira coisa é sentar e chorar, né? E reza, né? Dá uma rezadinha. Porque, assim, o primeiro de tudo, né?
acho que a gente não tem espaço mais para trabalhar com equipamentos de baixa qualidade. Dificilmente a gente vai ter claro que imprevistos podem acontecer, mas se você já tem equipamentos já muito antigos, né, isso precisa ser renovado, você precisa minimizar o risco e, né, se antecipar a isso aí, porque isso aí é muito complicado de se resolver. Se não funciona de nenhum jeito, aí vai ter que fazer funcionar, não tem o que fazer, né? Não tem outra alternativa, você vai ter que desmontar tudo e tentar fazer funcionar, ou então pedir emprestado para o laboratório vizinho. Né? Como o René falou, né, além de equipamentos certificados e não muito antigos, para que a gente saiba que estão funcionando, principalmente quando a gente tem apenas um daquele equipamento, né, a gente também controla o estoque, né, então ali eu não sei se é no caso a caneta que está faltando ou a ICSI, né, que está faltando, mas a gente precisa ter estoque desses equipamentos. No caso da caneta não funcionar, como o René disse, desmonta todo o microscópio, a gente tem que conhecer ele, enche de óleo, tenta fazer de alguma forma que funcione. O que eu entendi foi a microinjetora mesmo. A microinjetora, né? Eu também entendi a microinjetora. E numa pior das hipóteses, não sei, testa, vê se tem um bucal lá, coloca uma ICSI no bucal e que nem a gente fazia antigamente a biópsia, né, com bucal, tenta fazer assim, tenta injetar com bucal para ver se... A Adriana fez uma provocação aqui, ó, e ela falou assim, faz a FIV clássica se ainda não desnudou os óvulos. Sim, exatamente. E aí a Sara também está complementando, dependendo do sêmen, FIV clássica. E eu acho que é isso que é bacana, gente. Nesse troubleshooting, quanto mais vocês aqui entrarem em contato com a gente via chat ou no nosso grupo de WhatsApp, fala pra gente. Eu estou olhando todos os chats aqui para a gente poder conversar exatamente sobre isso. E aí, aproveitando... Eu posso só fala, uma Camila, coisa, fala. Bruno. Manda. Eu tenho uma solução também. Uma solução que eu usei durante bastante tempo, que ela é meio, assim, dá para fazer, tá? O que ele pode fazer? Pegar um caninho, né, uma mangueirinha bem fininha, que consiga acoplar a agulha de ICSI nessa mangueirinha, acoplar a mangueirinha numa seringa de 1 ml, e aí, como ele não vai ter nenhum outro suporte, ele tenta colar a agulha de ICSI nessa caneta. Ele vai usar todo o sistema de manipulação da micromanipulação mesmo, e ele vai usar a seringa de 1 ml para aspirar e soltar esse espermatozoide. É uma solução que ele também é plausível. O ideal seria até fazer isso, de repente, na holding, talvez, né? Que é mais Talvez, fácil trocar, né? de você controlar, e você não precisa tanto controle como na ICSI, né? Mas aí até o Felipe falou, na pior das hipóteses, congelar tudo, e é isso mesmo, vai ter que achar uma solução. Esse aí é o troubleshooting do dia aí pro Fernando aí. Espero E que tem não uma tenha acontecido isso provocação com aqui, ele. né? Tem uma provocação aqui em cima, ó. O que vale mais, um embriologista técnico ou um embriologista gestor? Acredito que precisamos pensar fora da caixa, mas gostaria da opinião de vocês. Eu acho que é o embriologista MacGyver aí que alguém colocou aí, ó. Camila tudo. MacGyver, esse é o cara. Camila MacGyver. É tudo, até porque, por exemplo, né, numa clínica que você vai ter várias ICSIs, várias FIVs no mesmo dia, se você só é técnico e não sabe fazer um controle, uma administração disso, você também vai pecar no horário de fazer determinados procedimentos, né? Denudar, de injetar, isso vai prejudicar o resultado final. Então, o resultado ele não vai só de colocar, né? De juntar ali. Mas então precisa, acho que é importante. Também não adianta só um gestor que não sabe pegar num embrião, né? Ou se você trabalha, não tem outras pessoas que façam isso para você, no caso, né? Porque às vezes tem um embriologista que é mais técnico mesmo, tem um embriologista que é mais gestor, então se complementa.
Aqui até o Fernando falou que ele usou a seringa de insulina no lugar e deu certo. Ele foi o MacGyver. O Fernando A Raquel Fernanda, está falando. deixa eu complementar, né, com a sua fala, que eu achei muito boa, porque eu acho que é importante em todos os aspectos, não só da embriologista, mas em todos os aspectos dentro de um laboratório, porque a gente tem muito esse conceito realmente que nós somos pessoas mais técnicas, né? Então a gente tem a formação mais técnica, a gente não aprende a fazer essa gestão. Então, para nós técnicos, é sempre muito mais difícil fazer essa parte de gestão e a gente tem que aprender muito, porque realmente sem uma gestão ativa e funcional dentro de um laboratório, você acaba se perdendo. E aí vem o ponto que a Raquel comentou numa pergunta aqui, que eu acho bem importante a gente comentar, que ela quer que a gente comente o fato, a capacidade de você ter um troubleshooting ativo, ela está diretamente ligada à experiência do embriologista ou não? Como é que é a opinião de vocês? Vocês acham que realmente, para você ter esse troubleshooting ativo, quanto maior a experiência do embriologista, melhor? Eu acredito que sim. Eu também acho que sim, porque é essa bagagem que você vai ganhando aí com a experiência que vai fazer você que nem o que o Fernando fez aí, a seringa de insulina. Ele não sabe, ele sabe o que ele precisa para fazer o procedimento, não é o que está escrito no protocolo. Isso que é importante, a gente saber tudo que influencia dentro de um protocolo, né, saber a essência de tudo isso, né, a essência do que a gente está fazendo. Aí a gente consegue direcionar algumas coisas e aplicar de maneiras diferentes para o mesmo resultado. Agora, se você só sabe fazer o que está escrito no protocolo, saiu dali, você está perdido, você não vai conseguir ter nenhuma atuação. O que a Adriana Fracasso aqui está falando, são as horas de voo que fazem diferença, né? Entender o que está acontecendo, né? Não tecnicamente, mas como um todo, porque senão você não vai ter alternativas, né? Quem vai ler não é uma receita de bolo, e sim uma forma de você fazer diferente algo que não vai prejudicar o processo, né? E para ter o melhor resultado possível, né? Mas você tem que ser capaz de fazer diferente da receita de bolo, né? Que está ali no protocolo, porque o protocolo ele está visando todo o controle que você tem, e se sai do controle, né? Isso que é o importante. É que o Felipe ele fala, é preciso pensar fora da caixa, mas para isso temos que conhecer a fundo o que tem dentro da caixa e só a vivência e experiência vai te levar a ações assertivas, né? É exatamente isso, né? E assim, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, né? De repente acontece um problema no laboratório, a gente começa a perceber que as culturas não estão bem, a gente, sei lá, o pH foi medido no começo, quando o meio chegou, estava tudo ok, e de repente a gente começa a perceber que existem problemas e a gente sabe que de repente, né, a cultura vai linear e de repente pode acontecer alguma coisa no caminho. O que vocês acham? Assim, vocês colocam a equipe inteira para. Sei que tem laboratórios que são pequenos, mas vocês colocam a equipe inteira para ir atrás do que tá, para ver o que está acontecendo, ou vocês focam só uma pessoa ou duas pessoas, e aí e também por onde vocês começam? Vocês começam pelo meio de cultura, vocês começam pelo pH, como que vocês começam a procurar aonde está o erro, né? Porque se é um paciente, ok, mas e se é uma quantidade grande de pacientes que aconteceram naquela semana, por exemplo? Também dá para começar, né, fazendo esse esquema, principalmente com o que está mais em contato primeiro ali com os embriões, seria o meio de cultivo e as condições de cultivo, né? Então, se está tendo uma baixa de cultivo geral, vamos tentar entender como é que está esse meio, né? Medir o pH, medir o CO2 da incubadora também. Como que está sendo feita essas placas, porque isso também é super importante, né? A forma de fazer a placa é algo que parece tão prático, mas é uma das coisas mais importantes, né? Porque ali pode mudar a osmolaridade, pode prejudicar muito o pH também do meio.
Que, Então, aliás, acho que é algo que é bem... que as muito pessoas... É muito subestimado, né? O preparo de e-mails. Ah, qualquer um vai lá e prepara. E eu acho que é uma das partes mais importantes. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma das partes mais importantes do laboratório. Não, plenamente. Acho que olhar para o cultivo primeiro é uma das primeiras coisas que acho que a maioria faz, eu pelo menos faço isso, né? E se tá tudo certo com o cultivo, bom, é que você faz uma análise, você faz testes também, né? Então, se você depois de tudo isso certificou que o cultivo tá bom, então vamos começar a ver também a amostra, como é que era, mas como é geral, também não vai ser um paciente, né? Então, provavelmente é algo de laboratório. Daí começar a ver, né, no diagrama, que dias foram feitos isso, né? Os casos de tais dias, como é que estão relacionados a outros dias. Então, como é que estava a temperatura, o que aconteceu no laboratório nesse dia. Outra coisa que é importante, né, que eles falam no diagrama ali de análise, esse laboratório ele está onde? O que aconteceu fora do laboratório, mas perto do laboratório, que possa ter atrapalhado essa área, né? Por exemplo, tem uma obra naquela semana do lado do laboratórios. Então, mas olhar primeiro para o cultivo, né? Para ver se também, por exemplo, um meio, né? Logo que você abre, ele tem uma eficiência. Depois de determinado tempo, ele já não tem mais a mesma eficiência. Então, de quanto em quanto tempo você renova esse meio? Né? Será que não precisa, então, dependendo do fluxo de pacientes e da densidade disso, dar uma modificada, né? Porque a gente sabe que muda. Então, acho que analisar primeiro isso. Tem uma pergunta Posso? aqui para Vai lá. vocês rapidinho. É só sobre o período que vocês veem. A gente sabe que o gás também, né, pode influenciar diretamente no cultivo. A pergunta é com qual frequência vocês têm trocado esses gases e como que vocês vêm fazendo essa troca de fornecedor ou não, ou apenas tenta ver ali, fazer algum ajuste? Como que vem sendo isso para vocês dentro do laboratório? Para os dois, tá? Você diz o CO2, nitrogênio, essas coisas? Isso, porque a gente sabe que pode influenciar também a qualidade, né, Renê, no cultivo. Aí eu não troco gás assim à toa, assim, né? O gás vai até o final, o botijão é até o final. Se eu tiver algum problema com o fornecedor, aí eu vou trocar de fornecedor, sempre pedindo a atenção aos gases de alta pureza, né? Mas o que eu me preocupo mais são os filtros CODA que eu acoplo no, nos gases, né? Então, isso eu faço a troca a cada 3 meses, e aí para não ter essa preocupação aí de troca de gás aí, de se tiver alguma qualidade, algum problema de qualidade no gás. Essa questão do gás é super importante porque ela está intimamente ligada ao pH, né? A gente utiliza lá a incubadora de bancada, a Mink, né? Então a gente tem uma mistura de gás que a gente demorou no início para estabelecer a concentração do gás. E agora que a gente já estabeleceu a concentração do CO2, é muito difícil mudar. A gente também tem a termo, mas a gente faz o cultivo hoje com a Mink, e quando porventura a gente mede o pH e realmente está, né, a gente precisa ter um tempo mais para avaliar se essa concentração tá certa, a gente coloca na Mink, que na Mink a gente consegue ajustar o CO2, né? Daí vê outro cilindro, mas isso aconteceu... Na acho Mink que não, né? Na Termo. na termo, isso. Na termo a gente consegue ajustar a concentração de CO2. Mas isso aconteceu uma vez só, que a gente trocou daí a concentração da mistura da Mink. Uma vez que chegou, a gente segue sempre com a mesma mistura também. Usa até o final, para a gente demora mais ou menos um mês, 2 meses, um cilindro, né, na incubadora de bancada. E tem os filtros, né, que o René falou também, tem na Mink, eu troco uma vez por mês, que é um filtro que é úmido também, então eu troco essa água e esse filtro também uma vez por mês para renovar a água e o próprio filtro, né? Mas o gás, ele é bem raramente que a gente trocou, assim, né? Deixa eu só fazer um adendo. E aí vocês medem o pH toda vez que vocês mudam de lote, só quando vocês mudam de lote de meio, ou vocês, quando
De repente, vocês estão usando o lote, trocou o cilindro, vocês também medem o pH. Você sim, no caso da Mink, né? Uhum, sim. Mas se você por acaso não usasse a Mink, você acha que seria importante trocou o cilindro, trocou o lote, medir o pH novamente? Nesse caso Eu acho que acharia. no caso da Mink, Não, na Mink não tem como, né? não, se você trocar o cilindro, eu acho que você deveria medir o pH, porque o cilindro pode, de repente, eventualmente, a porcentagem ali pode ter vindo errado, Diferente, o né? gás. Claro que a gente torce para não acontecer, mas pode ser que aconteça, né? Sim. Então, eu acho que é importante medir na troca de cilindro também, especialmente na Mink, né? Na Termo, eu não vejo por quê. O pessoal está perguntando o que vocês acham mais confiável, um termômetro, não deve ser termômetro, deve ser o... Aqui está falando termômetro eletrônico ou termômetro clínico, químico. Termômetro químico? Eu Porque tá acho aqui. que esse químico Eu que acho que ele tá falando é o vermelhinho ali que bota na termo, acho que é esse, será que ele está falando? Mas esse isso, não usa é na isso. Mink, né? Dependendo da incubadora, a gente só vai conseguir utilizar termômetro de gota mesmo, né? Aqueles para medir o eletrônico, que você pode medir a superfície, no caso, coloca o meio também dentro ali da incubadora e vai medir com o gota. Eu não uso, por exemplo, o termômetro o químico, que é o da termo, né? Só uso na termo, que tem um termômetro lá dentro, né? Mas na Mink não é o eletrônico. Gente, queria fazer vou puxar para o meu lado, né? Então vocês sabem que eu sou geneticista, né? Não sou embriologista de formação, mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês e para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, muita gente, bom, a gente espera um embrião 2PN normalzinho para fazer biópsia, e eu queria saber de vocês. Aí você vê um 1PN ou um 3PN, e aí, o que você faz? Você biopsia, você manda para vocês avisam a gente que é um embrião desse tipo, o que eu faço? Como é que a gente faz essa análise? O que vocês veem? Eu queria saber da parte de vocês e qual que é a frequência que vocês estão vendo isso no laboratório, para a gente poder saber também, para a gente se ajudar sempre. Boa, Bruno. O 3PN eu não levo, não sigo o cultivo com 3PN. Com o PN eu sigo, se virar blastocisto, aí segue para biópsia normalmente. Eu faço a mesma coisa que o Renê. Um PN eu sigo também, principalmente quando é biópsia, justamente, porque vai já analisar geneticamente. O 3PN não sigo também, eu vejo direto no início e já deixo de lado. Isso que para mim é importante, vocês falarem, principalmente para a gente ter esse ponto aqui dentro dessa fala que a gente está vendo, mais de 70 pessoas aqui, é muito importante. Na aula passada que a gente fez do Genomic Summit, o Dr. Iores, ele falou exatamente disso, da possibilidade de muitos embriões 1PN de serem euploides e realmente serem passíveis de transferência e darem nascidos vivos saudáveis. Então é super, super importante a gente fazer dessa maneira. Realmente, as taxas que a gente tem para embriões de 3PM são realmente muito mais frequentes de serem embriões com triploidia. E aí vem um ponto que eu queria falar para vocês, que é sempre importante a gente tomar cuidado, que as análises que a gente faz de PGTA hoje, a triploidia é uma limitação técnica. Então, a gente não consegue ver isso no embrião. Então, por isso que sempre quando vocês tiverem um embrião 3PN, caso seja necessário análise, porque a paciente está pedindo para fazer essa análise, etc., é importante que vocês avisem os laboratórios, tá? E não é só a DASA aqui, tá? Qualquer laboratório hoje que a gente faz o sequenciamento de nova geração, a gente não tem capacidade, não tem uma limitação técnica suficiente para poder encontrar a triploidia. Então é importante, que nem no nosso caso, a gente pode rodar algumas coisas em paralelo para tentar encontrar, para ver se realmente é um triploide ou não, tá? E aproveitando que eu estou com a fala, e eu gosto das provocações do Fernando, ele fez uma outra pergunta para a gente aqui, ó. Então ele fala assim, ele fez duas perguntas e eu já vou fazer as duas aqui. Eu sou igual jornalista, assim. Eu queria fazer duas perguntas em uma, então eu vou fazer agora. Então, assim, situação de pandemia é muito raro, né? Quase nada raro faltar insumos. E aí, por exemplo, não tem óleo de cultivo, que você está acostumado para você fazer sua rotina. E aí, quando você não tem esse insumo, como você faz?
E, por exemplo, você teve uma biópsia de domingo, que infelizmente é uma biópsia de 24 horas, é um final de semana e teu laser parou. Como que você procede? O Fernando, ele quer acabar, né, E a gente né, orar. Ele quer saber se vocês sabem, se vocês são ele quer embriologistas. fazer a gente chorar aqui. Tudo bem. Não, a da biópsia congela o embrião, né? Não tem muito erro aí, né? Não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer é congelar o embrião, eu acho, né? Se alguém tiver outra opção aí, também quero saber. A Adriana Agora, falando do Thyroid, Adriana falando ácido. Adriana, nem sempre Mas vai ter é ácido. que, Adriana, quem tem Adriana, isso ácido daí de é domingo? da época É, dos Jurássicos, né? e ninguém tem isso aí, muito menos no domingo, né? É. Eu O quero ver o que ele espectro vai não está fazer. aberta. Eu quero ver o que ele vai fazer sem laser, sem microinjetora. Eu acho que tá precisando fazer umas compras aí, eu acho, o Fernando. Dá presente E, do embriologista para ele. mas agora, o que ele falou do insumo, aí depende do insumo. Sem óleo, não sei, eu não consigo pensar em trabalhar sem óleo. Não, né, aumentar o volume do meio, mas eu acho que é muito complicado. Sem trazer prejuízo para o cultivo, para o embrião, eu acho muito complicado. Se acabou o óleo e tem caso em andamento, eu congelaria os óvulos, porque vai prejudicar, né? Não consigo ver um cultivo sem óleo que vai ser um cultivo ótimo. O óleo é extremamente importante, né? E mesmo que você, ao invés de fazer um cultivo de microgota, passe a fazer em poço, vai ter evaporação, né? Então, vai mudar a osmolaridade, isso vai impactar o resultado. Então, eu acho que congela mesmo. Congela e... né? É o melhor para... A Raquel está falando que tem muitos grupos que cultivavam sem óleo. Mas assim, eu não acho Mas que... eu acho que era acho naquelas que dá para... plaquinhas de 4 fossos, e aí colocava até em cima, ao meio, né? E aí eu cultivava não acho ali. que não dá para cultivar, mas eu acho que vai ter um prejuízo de resultado, que a gente está pensando num resultado, né, um cultivo excelente, um cultivo ótimo. Não vai ser um cultivo ótimo, então você tem que escolher. Você vai fazer um cultivo que vai prejudicar e não vai ter né, a taxa melhor que você pode ter, ou você vai seguir com os casos e Então, vai mas o ver no que dá. Fernando, e essa nossa discussão foi muito bacana do fato da gente pensar, né, não ter o óleo. Mas o Fernando, na pergunta dele, ele queria saber se você não tem o teu óleo, o óleo que você está acostumado. Ah, sim. Como que você faz? Acho que é essa mais a pergunta que ele estava querendo. Vocês aceitam essa mudança, trocam, como vocês fazem? Com certeza, eu mudo. Com certeza, Se é um óleo mineral, né? Claro, um óleo específico para FIV ali, não vai botar petróleo no cultivo do embrião, mas pede emprestado, qualquer óleo serve daí no momento, assim como meio de cultivo. Apesar da gente estar vivendo esse problema, né, de atraso de importação e tudo mais, a gente tem hoje bastante opção no mercado, né? A gente pegar 10 anos atrás ali, que a gente tinha quase nada, né? A gente tinha pouquíssimas opções. Hoje a gente tem bastante distribuidor aí com produtos de qualidade que a gente consegue substituir sem grandes problemas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da... Espera só um pouquinho, desculpa, Camila, só perdão. rapidinho. Não é para usar, tá, gente? Mas há uns 15 anos atrás, eu usava óleo mineral, aqueles que a gente dá para criança quando tá com dor de barriga. Sabe aqueles óleos minerais que a gente compra em farmácia? A gente usava aquilo. Então, obviamente não era um óleo limpo, um óleo maravilhoso e tal, mas aquele funcionava. Camila sempre faz a lavagem do óvulo, né? Sempre faz MacGyver, né? Lavagem. Fazer a lavagem desse óleo. No né? JOL, exatamente, no JOL. Alguém aqui, a Ivana Carla, a Ivana também A conhece. Ivana também é das antigas. É nessa pergunta que a gente consegue separar, né? Quem são os mais antigos, dos mais um pouco mais jovens, vamos dizer assim. Eu vi uma pergunta aqui mais para baixo, tá, da Márcia, e ela fala aqui: vocês notaram o aumento da taxa de degeneração de óvulos após a ICSI nos últimos 4 anos? Vocês conseguem correlacionar isso com medicação de estímulo?
Com medicação, eu não consegui correlacionar, eu já correlacionei ao estímulo em si. Tem aquele famoso deixar mais um pouquinho, vamos dar mais um dia de remédio, né? O médico, ou que ele não quer que caia no domingo, ou ele quer pegar aqueles maduros, aqueles menorzinhos aí para ter mais maduro, e aí acaba aí pegando, aí trazendo uns pós-maduros a mais aí que às vezes tem esse problema de degeneração. Mas não é uma situação frequente, não. A taxa de degeneração não vai ficar ali em torno de baixo de 5%, né, para ser, não é algo tão frequente mesmo. No caso ali até, né, complementando ali até o que do volume maior de meio, né, que daria-se para pensar então se não vai usar o óleo, vai aumentar o volume, fazer um cultivo agrupado, então colocar os embriões na placa juntos, que daí você vai ter um balanço aí de fatores, né? Eles podem se ajudar aí com os fatores de crescimento, então é de se pensar também. Uma coisa que eu acho que essa ideia, eu acho que é uma das melhores mesmo, fazer um co-cultivo, né? E acho que foi muito boa essa sua ideia. Agora, aproveitando até a presença do Bruno, e uma coisa que, assim, eu sempre senti no laboratório, eu falo isso para ele, que sempre existe uma pequena rixinha, né, entre os embriologistas e os geneticistas, né, porque quando não tem leitura, a gente fala, é a culpa do geneticista, o geneticista fala, é a culpa do embriologista. Então, assim, o que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar, além da comunicação com o geneticista, a nossa performance na biópsia, né, os cuidados, que às vezes a gente deixa passar e tudo mais. Eu acho que Cuidado que só eu que tô de geneticista aqui, hein? Pelo amor de Deus, vocês estão em maioria, hein? Eu defendo vocês sempre, vocês sabem disso, pelo amor de Deus, eu sempre defendo vocês. O Bruno é excelente, tem que falar que eu todo dia quase incomodo o Bruno com os casos de genética lá, de PGTM, mas, assim, eu acho que todos os processos, eles têm parâmetros importantes que a gente tem que fazer, né? Então, a biópsia, ela também tem questões, né, de análise das células retiradas, ou a forma que você vai retirar a célula, como é que essa célula fica após a biópsia, né? Então, assim, eu procuro filmar tudo, né, para ver a célula que eu mandei foi essa aqui e tudo, e ter cuidado com esse procedimento. Mas, claro, né, pode também ter problemas de amplificação. Mas eu acho que é uma conversa, né? Até a qualidade do embrião é algo que também tem, que a gente coloca nos laudos, para que a gente possa também entender qual era a qualidade desse embrião. Acho que é importante também, né, sempre anotar adversidades que pode ocorrer, né, uma demora talvez na biópsia, ou tal célula que não ficou muito boa. Acho que são anotações importantes para que quando você tem o resultado depois você possa voltar atrás, porque a gente sabe, né, às vezes você faz uma biópsia bonita e a célula não responde bem, ela fica mais escurinha, mais assim, né, às vezes dá tudo certo, então... E não necessariamente isso não vai amplificar, então acho que tem que ter uma conversa, é isso aí, tem que falar, não adianta, tem que se comunicar. Eu acho que essa rixa não deveria nem existir, né? Porque o objetivo é o mesmo, o objetivo é o comum, né? O objetivo é o resultado para o paciente, não é eu biopsiar certo ou o Bruno analisar certo. A gente tem que entender que o objetivo é ter o resultado final que a gente espera. Então, se eu acho que eu não estou biopsiando bem, eu tenho que saber, eu que tenho que buscar me aperfeiçoar. E se eu falar, olha, Bruno, não está amplificando aqui, vamos ver o que está acontecendo, né? Vou chamar a Camila lá para me ajudar. Então, eu acho que é o que a Fê falou, a gente tem que conversar porque a gente tem que buscar o resultado final, né? Não importa o que eu acho, se a culpa é do Bruno ou se a culpa é minha, né? A gente tem que entender que tem que trabalhar da melhor forma possível, então a gente tem que ser humilde de saber também as nossas limitações.
E, Eu gente, é fiz essa importante. pergunta porque eu sempre pergunto, sempre converso muito isso com o Bruno, né, Bruno? Não, e assim, a gente tem que entender, né, do lado agora do laboratório de genética, do geneticista, eu sem vocês eu não existo, tá? Então, do nosso lado, a gente precisa de vocês, porque eu não sei biopsiar, eu não sei ver um embrião, então o que eu sei é a genética. Então, o meu objetivo aqui dentro é apoiar vocês, é dar o maior respaldo possível para vocês fazerem um melhor trabalho, entendeu? Então, esses pontos, principalmente, né, das maiores dificuldades, com falha de amplificação, né, de um caso mais difícil de uma paciente, etc., a gente está aqui para poder ajudar sempre, né? O objetivo, quando a gente fala, infelizmente teve uma falha de amplificação, na maioria das vezes a gente tentou tudo possível dentro do laboratório, porque a gente quer entregar o resultado, porque a gente sabe que não ter o resultado é um problema para a paciente, é um problema para vocês. Então, assim, a gente já testou de tudo para poder falar e chegar, olha, infelizmente teve uma falha de amplificação, será que você consegue fazer uma rebiópsia? E a gente tenta fazer esse trato de uma forma o mais tranquila e mais transparente possível, para a gente poder se ajudar. E a gente tem uma particularidade, né, aqui dentro da DASA, né, de conversar direto com vocês. Essa é a nossa ideia. A gente vai, geralmente sou eu que mando mensagem, né, por ter um contato mais próximo com vocês, né, então mando mensagem, pergunto como é que tá o embrião, como é que tá, você acha que dá, você acha que não dá para biopsiar, você acha que você viu acontecer alguma coisa, então eu acho super, super importante esse ponto. Aí aproveitando, né, que eu já tô com a fala aqui, eu falo mais com o homem da cobra, mas eu tô aqui para poder ajudar, o Jonathan pergunta, bomba de aspiração ou aspiração com seringa, ambos têm o mesmo resultado? Vai depender do médico também É. que está fazendo isso, né? Está fazendo a aspiração. Acho que é um conjunto de quem está manipulando, a forma do sistema também, que seringa está usando, que sistema de agulha está usando, né? Para ter. São diferentes resultados sempre. Acho que Eu acho que depende da experiência do médico mesmo. Isso aí, talvez ele vai anotar aí primeiro na taxa de zona fraturada dos óvulos, né? Se tiver aí um pouco acima da média, eu acho que não tem nenhum prejuízo. Eu acho que também tem que tomar cuidado com a temperatura, talvez seja um ponto importante de tomar cuidado com a temperatura, porque a seringa a tendência é esfriar mais rápido. Então, encontrar uma maneira de aquecer logo ou deixar a seringa aquecida, aí são os testes que vai ter que fazer para manter isso tudo numa temperatura adequada. Então tem que fazer os testes de como vai funcionar isso, mas eu não acho que tenha prejuízo, não. a pressão também, né? Na aspiração para evitar os grados também. Aí depende da experiência do médico, né? Acho que assim, tudo vale da experiência de quem está lá, né? A experiência do médico, do embriologista, da enfermeira, né? Acho que é um time, né? A equipe inteira. Então, acho que a experiência de todos, todos envolvidos naquele processo é muito importante. A gente não pode jogar fora a experiência de nenhum deles, né? E aí, o Fernando não tem mais nenhuma pergunta, não vai jogar a gente na fogueira mais. Tem Não tá uma outra faltando mais pergunta nenhum aqui, tá? equipamento. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês sobre essa parte de gestão novamente. Por que hoje em dia, até pela RDC, vem sendo exigida essa parte de gestão? Eu vi aí que a Fernanda até demonstrou, né, a espinha de peixe, falando de como isso é importante. Por que vocês acham que isso, a parte técnica, é tão importante quanto a parte de gestão? E o que isso pode influenciar? Por que isso vem sendo exigido agora nos laboratórios de reprodução humana? A opinião de vocês, tá? Dos dois. Acho que principalmente para minimizar e tentar controlar os possíveis erros, né? Porque a gente consegue ter uma visão mais ampla. Claro que a gente não tem controle de tudo, mas o quanto a gente puder ter e que tem ferramentas para ter isso, a gente está minimizando os erros. Então, a gestão do laboratório tem a ver com os equipamentos, os protocolos, mas também com o pessoal que está trabalhando, o treinamento, né? A qualidade como um todo. Eu acho que
principalmente para que minimize os erros e o paciente não seja prejudicado, né? Eu acho que, ó, do ponto de vista da Anvisa, a garantia da qualidade, né, do nosso serviço e a rastreabilidade também dos processos que eles colocam como ponto importante também, né, a rastreabilidade de tudo que você faz e você conseguir garantir todos os processos que você está fazendo, tudo da maneira como você se propôs a fazer. Mas aí eu acho que, opinião pessoal, é que a Anvisa ela está seguindo a linha aí, principalmente do, da escola inglesa, né, que eles imitam muito ali o que tem, tudo que o HFEA, se eu não me engano, que chama lá, que é o que controla toda a reprodução assistida lá na Inglaterra. Eles levam muito em consideração o que eles fazem lá. Então, essa gestão que eles colocam lá, a gestão de qualidade, é muito importante, né? Tem o laboratório na Inglaterra, não funciona sem a certificação do HFEA, e eu acho que eles levam muito em consideração, por isso que eles pegam pesado nessas questões de qualidade também. Eu queria aproveitar também só mais um pouquinho, Cá, para convidar todo mundo para o nosso curso, né, com a palestra da Bia Matos, amanhã, dia 1º de controle de qualidade, para ninguém esquecer de participar, tá? Estão todos convidados novamente, espero todos vocês lá. Será dia 1º às 19 horas também, gente. Quem ainda não se inscreveu, nós vamos colocar lá no grupo. Esperamos todos vocês lá novamente. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Camila, eu vi ali que a Márcia fez uma pergunta, até eu gostaria de até ouvir. Ah, claro. Até do René, né? Porque ela falou se faltasse o meio de vitrificação, né? E assim, é aquela coisa, né? A gente tem que ter os estoques, né? Eu sou a doida dos estoques, a minha colega Vanessa, ela sempre diz isso, porque quando falta, eu compro milhões, assim, desses dias a gente estava com 100 caixas de ponteiras lá no laboratório, porque uma época estava faltando as ponteiras, e eu acho assim, eu fico comprando um monte de meios para que não falte, né? Mas, claro, porventura pode faltar, eu acho que o meio de vitrificação... O financeiro deve adorar, né, Fê? Adora. E o vitrificação é aquele meio que é super importante, né? Por causa também da polaridade, da concentração dos crioprotetores. E assim, se falta vitrificação, eu acho que a gente, na minha opinião, né? O que eu pensaria? Depois de chorar, rezar para todos os santos, né? Eu acho que, assim, analisa qual estágio que está também do desenvolvimento, né? Ver se dá para esperar um pouquinho mais o cultivo para conseguir esse meio, né? Tentar conseguir com algum colega ou tentar pedir. A gente fica em Florianópolis, então eu já pensei assim, bom, numa pior das hipóteses, tentar envio de emergência, vou lá no aeroporto e busco, né? Nem que seja nem que tenha que fazer isso. Mas se for ósito para congelar, eu não vejo eu até queria ouvir isso, de repente, do René, porque eu não vejo como fazer esse meio com um controle de qualidade acurado ali rapidamente, né? Para descongelar, o meio de eles não são meios difíceis de se fazer, né? Mas se você precisa no momento para congelar o ósito, você vai precisar congelar o ósito em horas. Então, acho que o ideal é mesmo controlar A Raquel falou para você fazer, olha aí, ó. Não, dá para fazer, né? Principalmente o descongelamento da sacarose ali, né? A concentração de sacarose e tudo. Acho que tudo depende do que é faltar meio, né? Falta meio aqui no mundo, falta meio no Brasil, falta meio para você. Então, sim, acho que tudo isso a gente vai analisar, porque se faltar meio para mim, eu vou lá correndo eu estou perto de Sorocaba, já aconteceu não de faltar meio, mas de acabar material, e eu fui correndo para São Paulo para pegar isso aí. É vantagem de estar perto de São Paulo, né? Mas assim, ou pegar emprestado, já peguei emprestado, já emprestei. Então, assim, tudo depende do que é faltar meio, né? Se faltar meio no Brasil, aí
não tem o A que gente fazer. fecha. Hoje fecha, né? Espera um pouquinho, né? Sim. Ou faz, né? Eu já fiz meio de vitrificação, já comprava o DMSO lá da Sigma, do etilenoglicol, fazia palheta na mão ali, cortava lá com estilete, a palhetinha de vitrificação. Já fiz e cortei o dedo também junto. Cortei o dedo junto fazendo a haste. Não, mas Então, com certeza. Primeiro a gente vai Não ver, é? entender o contexto, né? E ver o que dá para fazer. Né? Já deve ter acabado lá no laboratório do Fernando, já deve ter acabado também. Vou perguntar para ele lá o que ele fez lá. É que a Márcia falou que ele quebrou a injetora, ficou sem óleo, agora só faltava acabar o meio de vitrificação. Agora acho que ele foi embora, né? Não tá aí para se defender. Não, ele mandou uma outra pergunta aqui. Ah, não, já. Mas ele mandou parabenizou parabenizando, vocês. isso mesmo. Pegar aqueles capilares antigos de congelamento lento de 5, corta ao meio para fazer a haste. Já fizemos. Não, eu pegar o ovo para fazer o meio de congelamento de sêmen, essas coisas, né? Quem nunca fez? Bom, não, vocês não devem ter feito. Né? Pegar ovo, esse aí eu nunca fiz. Pegar ovo eu não precisei fazer. Mas gente, é isso, né? Bom, muito obrigada a todos, obrigada pela discussão, Fernanda, Renê, Priscila, Bruno e todos que participaram, muito obrigada mesmo. Foi uma discussão muito legal, muito bacana, eu acho que bem produtiva. E quem sabe mais para frente a gente faz, se vocês quiserem, mandem no nosso WhatsApp que a gente repete uma outra rodada de troubleshooting, ou se vocês tiverem qualquer outra ideia, pode mandar para a gente, tá bom? Agradeço muito. A Beatriz está aqui, está mandando parabéns para vocês. Não esqueçam da aula da Beatriz, né? É isso que eu ia falar. Aula da Beatriz. Quarta-feira a gente tem aula da Beatriz. Nós estamos recebendo vários parabéns aqui, todo agradecimento, até do pessoal da América Latina. Muito obrigada. Então, nós nos vemos na quarta-feira. Obrigada a todos, tenham uma ótima noite e parabéns. Vocês foram incríveis. Parabéns, pessoal. Um beijo. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Obrigado mesmo e contem com a gente. Tchau. Até quarta, Bruno. Até quarta, gente. Obrigada. Tchau, obrigado.